Então hoje o ensino à distância ele já está consolidado, não tem como nós voltarmos atrás. Essa situação de não estar tão habituado, eu não gosto desse negócio do ensino à distância, tem que ser presencial, porque lá presencial a gente vai tendo mais interatividade e tal. Realmente, com o ensino presencial você tem essa possibilidade de trocar e interagir com os professores e com os colegas. Mas a grande questão do ensino à distância é como você vai se responsabilizar pelo seu próprio estudo, pela sua própria gestão de horários. Então não tem mais ninguém cuidando que horas que você chegou, se você vai à aula ou não, certo? Não vai ter mais essa questão de tirar falta e tal, mas você mesmo ser autorresponsável em cuidar do seu próprio crescimento, certo? Então, o ensino à distância ele tem essa diferença em relação aos demais cursos ou até o que é comumente praticado. Nós conhecemos muito mais a questão do ensino presencial por cultura, por termos uma vida inteira tendo regularmente orientado pelo ensino público, pelas instituições já tradicionais, que o modelo de educação era um modelo presencial, um modelo que ele inspira uma certa transferência de responsabilidade. Fica na mão do professor a responsabilidade de entregar o conteúdo para você, orientar como você deve estudar, e ele quem vai dando o ritmo, né? Ele que vai bater o bumbo e vai orientando como você vai produzindo seu conteúdo, vai crescendo. O ensino à distância não, ele tem essa diferença, ele tem essa característica, e a autorresponsabilidade, o ser a única pessoa que vai estar ali cobrando de si mesmo, certo? De você mesma, é a grande diferença entre o ensino à distância e o ensino presencial, o ensino tradicional. Então, hoje não há mais como voltar atrás, tendo em vista que a pandemia nos ensinou a trabalhar à distância, ela nos ensinou a estar remotamente atuando em diversos condomínios, em diversos locais, com uma agenda muito bem disciplinada, muito bem organizada. Só ontem, em termos de reuniões, eu fiz 4 reuniões em horários muito bem definidos. Acabou uma, já começou outra, acabou uma, já começou outra, e não houve atrasos nesse sentido. Por quê? Porque obviamente não há o deslocamento, não há aquele tempo de sair de um ponto A até um ponto B e as adversidades elas atrapalharem a sua chegada naquele compromisso pontualmente. Então, do ensino à distância, inclusive eu era um dos mais resistentes no ensino à distância, não só na parte de graduação, mas também todo e qualquer tipo de curso, né? Curso livre, qualquer tipo de busca de conhecimento ou informação, eu era extremamente resistente. Com a pandemia, não tive outra alternativa, não tive opções de não me tornar refém desse modelo. Criamos essa plataforma para dar mais autonomia, velocidade, agilidade para os profissionais desse ecossistema, e também para que eles pudessem
usar os meios, né? Então já aprender com as funcionalidades, então entrar no navegador, saber fazer o download de documento, upload de documentos, para que em outros aspectos, por exemplo, fazer uma assembleia virtual, fazer a assinatura de um documento por empresas como CertSign, DocuSign, que são certificadoras, que são empresas que têm capacidade e possibilidade de assinaturas eletrônicas de documentos que precisavam antes da presença da pessoa, a assinatura física. Então, com a prática, com a utilização da ferramenta ou da plataforma de ensino à distância, nós entendemos e nós aprendemos a nos posicionar diferentemente no mercado. Nós entendemos que o síndico ele precisa ter mais interatividade, ele precisa sim fazer mais uso destas tecnologias, dessas ferramentas, para que ele possa escalar, para que ele possa então ter uma crescente em contratos, uma crescente em produtividade, e também ele venha junto com essa geração agora, a geração Millennium, ele venha estar de igual para igual nesta posição de, tecnologicamente falando, de empoderamento. O pessoal que nasceu depois de 1999, eles têm uma facilidade, eles têm uma agilidade muito maior do que eu, por exemplo, que sou da década de 70, tá? Então, quem não se adaptar, quem não se adequar, eu sei que é muito recente, nós estamos aí entrando finalizando, né, o segundo ano de pandemia, então foi 2020 praticamente o ano inteiro, então começou em março, né, depois do carnaval de 2020 é que essa pandemia começou, e 2021 nós estamos passando o ano inteiro. Há quem diga que até o final do ano já estaríamos totalmente como é que diz, vacinados, abertos o mercado, tudo funcionando normalmente. Porém, eu não sou tão otimista assim. Entendo que haverá muitas dificuldades desse retorno ainda. Não vai ter um retorno, sabe, acabou a pandemia e todo mundo volta para a rua e vai estar tudo bem. Não, eu entendo que o mundo não será mais o mesmo, eu entendo que as relações afetivas, as relações sociais, elas sofrerão, como já sofreram, né? Sofrerão um abalo ainda maior, eu digo, porque tenho visto, quando caminho na praia, eu tenho visto pessoas quando se cruzam e, diferentemente do passado, que se aproximavam, apertavam a mão e tinham mais um contato físico, agora esse contato, mesmo com a vacina, mesmo estando imunizados, estas pessoas não serão mais as mesmas. E agora, como fazer isso dentro dos condomínios, diminuir esse distanciamento, né? Esse vale? É complicado o síndico não ter que enfrentar situações como essa, já que nas assembleias já era uma participação muito reduzida. Os condôminos, para eles interagirem com os síndicos, já era muito difícil para contribuir, para colaborar na gestão e inclusive com as suas próprias opiniões dentro do que é necessário para que a tomada da decisão seja em prol da coletividade. Então esse afastamento que já está muito bem estabelecido, né? Esse afastamento que a pandemia trouxe, que as pessoas já nas áreas públicas, né? Então vejam uma praia onde tem um distanciamento de uma orla assim bem
um pouco grande, assim, onde eu caminho todos os dias. Imagina no elevador, imagina nas áreas comuns, tá? Na piscina, no hall de entrada, na academia, como esta relação vai se tornar mais frígida. Hoje já é por conta do estado em que se encontra a crise epidemiológica. Mas e depois? Como vai estar esta mesma área social, este mesmo espaço onde as pessoas elas precisam estar juntas? Eu já sofri isso no elevador quando eu morava no condomínio. Recentemente me mudei, moro numa casa hoje, e estava definido no condomínio que o elevador só podia ser utilizado por uma pessoa ou por pessoas da mesma família. Então, pessoas diferentes não poderiam embarcar na mesma viagem. E é constrangedor, às vezes você sobe no elevador e aquela pessoa que você conhece ou que é seu vizinho de porta, ou até mesmo que você não conhece, e você vai dizer, dá para aguardar o outro, ou você mesmo, você está chegando e aquela pessoa chega assim, ó, não pode e tal. Tem algumas que não se importam, e aí vai dizer, não, você pode subir, não tem nenhum problema, mas isso já está prejudicando, esse fato já está tornando evidente esse distanciamento pós-pandemia. Mesmo que não haja mais uma obrigatoriedade de estar isolados, separados, não estarem no mesmo ambiente, inevitável será este sentimento que a pessoa vai ter na hora de estar no mesmo. Infelizmente, o que de fato eu quero aqui concluir hoje, eu estou mais preocupado em dar elementos para você aceitar essa nova realidade e se posicionar utilizando as ferramentas que estão à sua disposição. Em termos de educação, você não mais tentar nadar contra a maré. Eu vou fazer um curso presencial. Eu vou esperar quando a coisa diminuir para poder voltar a estudar. Não vai diminuir, não vai voltar ao normal. Você precisa se adaptar e se organizar nesse novo normal. Então, as plataformas de ensino à distância, as instituições de ensino que não oferecerem esta possibilidade, tem a possibilidade do híbrido, tem a possibilidade do semipresencial, ótimo, maravilha. O que é o híbrido? É a transmissão da aula tanto pela internet quanto ao vivo presencial. Então vai estar lá uma câmera na sala de aula, quem quiser estar lá presencialmente vai estar ouvindo, o professor vai estar lá, e quem não quiser estar lá vai em casa assistir com a mesma tempo de realidade, de conteúdo, né? Então é real time, em tempo real ele vai obter aquela informação. A outra situação é você ter isto em mente, é que o condomínio, os espaços aonde as pessoas elas transitam, e isso é o grande exemplo que eu estou vendo em áreas públicas, tá? Então, hoje, quando eu caminho na praia, eu vejo esse distanciamento, mesmo com pessoas que já aparentemente estejam imunizadas, tendo em vista a faixa etária ali, que você já percebe que são pessoas com mais de 60 anos e eles não estão se aproximando. Principalmente não vão se aproximar de pessoas mais jovens, porque não sabem se essas pessoas já foram imunizadas, qual é a faixa etária, qual a idade delas. Então, esse distanciamento não vai acabar, mesmo que as prefeituras, os governos digam que, olha, a pandemia do coronavírus foi erradicada. Com relação a essa separação, esse isolamento que vai ser mantido, ou não um isolamento propriamente dito, mas
uma relação mais fria, principalmente nós latinos, que temos essa questão do contato físico, do tocar nas pessoas, isso vai já de praxe cair por terra. Ah, mas tem eu sou o cara que vai contramão, aperto a mão, abraço e infelizmente vou estar sofrendo retaliações, vou estar sofrendo constantemente com este problema, com este preconceito. Inclusive, se tiver que acessar áreas privadas que obrigarem a ter o cartão de vacina. Então, eu já estou sofrendo com estas consequências. E para finalizar, para fazer um funil, como isso vai ficar, como essa situação vai ficar dentro dos condomínios e você vai ser o cara que vai ter que dar um jeito nisso e já ter que começar a pensar nisso a partir de ontem. Porque mesmo que haja um aumento da imunização, um aumento e totalmente a população esteja imunizada, as pessoas no seu condomínio inevitavelmente mudarão os seus comportamentos. O comportamento da sociedade e principalmente desse universo pequeno que reproduz a sociedade civil como um todo, que você é o gestor, você é o protagonista, você é o responsável por conduzir não somente as contas desse condomínio, mas conduzir a boa convivência. Você tem que dar o norte, vamos por aqui para ter uma vida em condomínio saudável, com bons relacionamentos. Você vai ter que já estudar muito sobre psicologia, como você vai conseguir fazer com que as pessoas elas não cheguem às vias de fato, como foi uma situação que aconteceu num condomínio, eu falei, eu acho que foi na semana passada, semana retrasada, em que uma senhora meteu a mão numa jovem porque ela estava sem máscara transitando pelo condomínio. Então, imagina isso se avolumando, cada vez mais as pessoas se tornando intolerantes, e isso de uma forma subconsciente, tá? Elas se tornando intolerantes, tendo em vista que elas não confiam mais uma nas outras. Elas não sabem quem é ou quem não é um transmissor, né? Um agente transmissor do Covid-19. Gente, eu tinha para hoje apenas comentários soltos. Amanhã, quinta-feira, a gente vai estar falando sobre notícias da semana. Vamos estar fazendo ali um overview de tudo o que aconteceu de segunda até quinta-feira, obviamente dentro deste ecossistema de condomínios, e também podendo trazer para vocês projeções de como você já deve se organizar para a próxima etapa, o próximo trimestre do seu condomínio. Afinal de contas, complicar para quê? Como a gente sempre repete diariamente aqui, simplifica, torna mais fácil a tua vida, beleza? Um abraço, tchau, tchau.